Quero ser como criança, te amar pelo que és e voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Levante suas mãos. Abraça-me, 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 oh, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me.
Senhor, esse é o desejo do nosso coração, que nessa noite possamos voltar a ser como crianças, que nessa noite possamos ser abraçados pelo Teu Espírito Santo, que nessa noite o desejo de ser independente caia por terra, que nessa noite possamos sair desse lugar Te amando mais por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, renova o nosso amor e fala conosco acerca de ser como crianças. Abre o nosso coração, quebra os nossos conceitos e que saiamos daqui convencidos pelo Teu Espírito de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas se apresenta como o Pai, e nós podemos ser como crianças. Apesar de mim, Senhor, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, e que não seja apenas uma palestra, que não seja apenas uma motivação humana, mas que seja algo espiritual. Que o Teu Espírito renove as nossas forças, transforme as nossas vidas, e que saiamos daqui como crianças diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Abra a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Glória a Deus. Nós vamos ter alguns vídeos durante a ministração para tentar trazer como exemplo para a gente como é ser como criança. Tem alguns aqui como eu que faz pouco tempo que era criança, né? Então fica fácil de lembrar. Tem alguns que, se eu for perguntar como foi a sua infância, eu tenho que falar como é que você passou o dia de ontem, né? Tem uma galera aqui bem novinha também. Marcos capítulo 10, versículo 13. Quem achou diz amém? Quem não achou diz espera eu? Tem uns espera eu ainda. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz assim: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com seus discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Glória a Deus. Cara, eu sou apaixonado por criança. Sempre fui. E hoje a minha esposa está gerando uma criança com 12 semanas. A gente foi no ultrassom. Parece gente grande, mas tem 7 centímetros. A tela do monitor era maior que o feto. E eu sempre fui apaixonado por criança. Quando eu canto essa canção e me vem essa palavra, não posso viver longe do teu afago, fui ver no dicionário o que significa. Talvez a palavra carinho seja mais entendível. E eu tenho costume, com algumas crianças, eu tenho alguns cumprimentos particulares, que é como se fosse o meu afago com aquela criança. Então, por exemplo, o Mateuzinho, da Vaninha e do Daniel, eu chego nele e falo assim: eu amo, e ele fala: tu. Então é o jeito que eu tenho um afago com ele. Eu tenho um jeito diferente de cumprimentar o Levi, do missionário Wagner da Raquel. O Levi, eu de longe, ele me olha e já fica sorrindo. Eu falo para ele assim: um beijo ou um cheiro? Aí ele fala: os dois. Aí eu dou o beijo. Aí quando eu dou o beijo, o bigode já dá espetado e já. Aí ele fala: agora o cheiro. Já dá aqui assim, já. Aí quando eu dou o cheiro nele, automaticamente ele faz assim e depois fala: faz cosquinha. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma maneira individual para tratar com as nossas vidas. E eu creio que Deus, Ele vai falar com você de maneira individual. Eu não sei qual é a lembrança que você tem da sua infância. E eu falava com um adolescente
que falava para mim: eu tenho um pouco de dificuldade de entender Deus como pai, porque a minha referência de pai não é legal. Mas é legal que Deus, Ele é um pai acima dos padrões humanos. Ele fala: se vocês que são maus dão boas dádivas aos seus filhos, quanto mais eu. Ou seja, Ele diz: eu sou um pai celestial, eu não erro, eu sei o que eu faço. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele vai trabalhar, à medida que eu falo de maneira geral, Ele vai trabalhar com você de maneira individual. Eu me lembro do meu avô, pai da minha mãe, que quando a gente estava andando junto para algum lugar, eu sempre ansioso, andava alguns metros na frente dele e falava: ei, psiu, veio comigo, anda comigo. Então às vezes eu já estava andando meio acelerado e fazia psiu, eu já falava: lá vem ele, veio comigo. Então Deus, Ele vai começar a trazer coisas da tua infância, para que você possa falar: poxa, eu era assim. É bem isso. Eu também não quero que você confunda ser como criança com imaturidade espiritual ou humana, né? Ele vai sair daqui, vai chegar na cantina e vai falar: Gugu, eu quero ir. Não, não é isso. Em nome de Jesus. Mas nós vamos falar de alguns pontos que Deus falou no meu coração, acerca de pontos que me faz lembrar característica das crianças. Eu sou professor de educação física e eu trabalho com crianças de 3 anos a criancinhas de 17 anos. Então quer dizer, eu tenho inúmeras histórias. Cara, criança é muito legal. Você está trabalhando, você está cansado, que eu resolvi ser feliz em vez de trabalhar com algo que dê dinheiro. Então eu trabalho 3 períodos. Mas é muito legal que às vezes você está cansado e as crianças têm umas tiradas que você dá risada. Esse dia eu estava no fluxo pregando, falando da soberania de Jesus. E a gente estava naquele dia do São Cosme e Damião, né? Aí eu, cheio de dedos para tentar falar para eles que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador das nossas vidas. E aí eu, para tentar fazer eles raciocinar comigo, eu falei para eles: gente, se eu desse uma bala para o meu amigo, para o Caio, e o Caio postasse no Facebook: Juninho, obrigado pela bala que você me deu, como é que o Adam, como é que eu ia me sentir? Aí eles: triste, porque quem deu a bala foi você. E eles estão falando que foi o Juninho e foi você. Eu falei: então, quem que nos deu a vida? Aí eles: Jesus. É legal que criança, eles querem acertar a resposta. Então toda pergunta que você faz na igreja para eles, eles vão responder Jesus. Você fala: não é Jesus, tudo é Jesus. Quem deu a vida? Jesus. Quem morreu e ressuscitou? Jesus. Mas quem está vivo? Jesus. Agora para pensar, gente, eu falando com eles. Seria certo se alguém viesse aqui para mim agora e falasse assim: Adam, eu vou te dar R$1.000 para você não falar mais de Jesus. Agora você vai ficar falando só de São Cosme e Damião. Você não vai falar mais de Jesus. Você vai falar só de São Cosme e Damião. Tá certo eu trocar Jesus por R$1.000? Aí eles: não. Aí eu: por quê? Aí um deles falou: porque R$1.000 é muito pouco. Ai, meu Deus do céu. Eu dei uma volta no final. Não, milão é pouco, vamos negociar isso aí. Criança tem uma tirada mais legal que a outra. E Deus falou alguns pontos que eu quero falar com você. O primeiro deles, a palavra fala que nós temos que ser como crianças. E se tem uma coisa que criança é, a Milena está aqui com a gente, está com a bebezinha de quantos meses? 1 mês. E se tem uma coisa que criança é dependente. E é muito interessante que é uma dependência tranquila, não é uma dependência ansiosa. Eu não me lembro de 4 anos de idade ficar ansioso, acordar de manhã e falar: mãe, hoje tem almoço? Mãe, como é que está a janta? E a despensa, como é que está? Não. Ao mesmo tempo que você é dependente, você tem uma dependência segura, tranquila. Não tem conta para pagar, não tem patrão para responder, não bate ponto, é ou não é? As coisas sempre chegam para você, porque como criança nós somos dependentes, no quesito alimento, no quesito higiene, no quesito proteção, no quesito deslocamento. E se você for espiritualizar isso, eu e você, nós temos que ser dependentes de Deus, dependentes na parte de alimentação espiritual, dependente no quesito de higiene, que simboliza santificação, no quesito de proteção. Cara, você tem noção de que nós não temos um pingo de visão de quantos livramentos Deus nos dá? Nós não temos noção. Quantas pessoas mal intencionadas saem de casa querendo assaltar,
querendo cometer delitos, e Deus faz essas pessoas não se encontrarem com a gente, por causa de um sinal que demora para abrir, por causa de um ônibus que está subindo na frente de você no morro. Isso às vezes acontece comigo. Eu estou chegando em casa, tem um ônibus na frente, mas parece que o motorista desceu e está empurrando o ônibus, entendeu? Impressionante. Mas às vezes Deus está livrando. Eu estava na casa dos meus pais alguns domingos atrás, e aí eu levantei e falei: amor, vamos embora. E aí eu gostei muito de um exemplo do pastor Cláudio Duarte, que ele fala que o homem gosta de mandar, né? E aí ele falou de uma situação, que estava numa festa, e aí ele falou: já pensou, você está numa festa, a mulher chega na festa e vê um vestido igualzinho o dela, ela vai querer ir embora. Só que se ela virar para o marido dela e falar: vamos embora na frente de todo mundo, o marido dela já vai se sentir como? Pô, vamos embora? Que isso? Acabamos de chegar, pô. Aí ele falou: seja mais sábia. Chama ele num canto e fala: eu vou embora, eu estou com a roupa igual a da moça ali, isso é ridículo, você tem que me entender. Então presta atenção, nós vamos embora. Faz o seguinte, dá a ideia a você, na frente de todo mundo, e aí você vai parecer que está indo embora. Tudo bem, aí você volta para a roda. Aí do nada o cara: vamos embora. Ah, moça, mas já acabamos de chegar. Não, mas vamos embora, tem uns negócios para resolver. Ah, então tá bom, então vamos embora. E aí vai embora, olha que benção. Os dois vão embora no carro como? Rindo. E se fosse antes? Com a mulher falando: vamos embora, brigando. Então olha só como é sábio, né? E eu estava na casa do meu pai e chegou esse momento de ir embora. E eu levantei, cheio de autoridade, falei: vamos embora. E quando eu falei vamos embora, meu irmão interferiu na minha autoridade e falou: não, a gente vai comer, agora fica com o Henrique, com meu sobrinho. E a gente ficou ali mais talvez uns 5 minutos brincando com o Henrique, enquanto o papai e a mamãe terminavam de comer. Entregamos o Henrique e voltamos. Quando nós estávamos chegando em casa, nós subindo o morro, tinham 2 carros na contramão, batido no poste, com as pessoas começando a ser atendidas ali, pessoas sentadas. Dava para perceber que não tinha acontecido naquele exato momento, mas que tinha acontecido há pouco tempo, que a ambulância não tinha chego, mas você percebia que as pessoas ainda estavam se movimentando em ajudar as pessoas. E ali o Espírito Santo falou: você já parou para pensar que isso pode ter sido um livramento? Eu separei um vídeo que mostra o quanto nós somos dependentes de Deus, a relação de crianças com adultos. E da mesma forma que nós vamos ver esse vídeo, assim é Deus conosco, que nós não temos noção de quanta coisa a gente faz que Deus fala: misericórdia, deixa eu ajudar. Passa para a gente aí, por favor. Zaquime vai pregar comigo hoje. Esse é muito legal, olha lá. Parece que dorme, olha lá. Opa. Até aí tá bom. Deus é assim com a gente, né? Você percebeu que alguns pais têm uma tranquilidade assustadora? A criança está caindo e pega tipo de boa. A criança quase caindo e segura pelo pé. Calma, tô tranquilo.
Aquele que deixou a criança cair do colo, a mãe do lado, né? Imagina como é que ia explicar. Pegou, não, nada, é uma dança. O outro estava dormindo, velho. Vai, volta. Cara, assim é Deus com a gente. Nós somos dependentes. Agora Deus supera todo pai e toda mãe. Tanto que a palavra de Deus diz em Isaías 49:15: pode a mãe se esquecer de um filho que ainda mama? E toda vez que eu leio essa pergunta eu penso, não dá para a mãe esquecer do filho. E aí eu ligo no Fantástico, semana passada, mães nos Estados Unidos que já tiveram 6 filhos e depois vendem o filho como barriga de aluguel. Eu falei, meu Deus do céu, que misericórdia, velho. Mas o texto diz, pode. Eu fiquei imaginando quando essa criança se deparar com essa palavra. Uma criança que pro resto da vida vai perguntar, por que eu não cresci com a minha mãe? O que eu fiz de errado? E aí vai se deparar com a palavra de Deus dizendo, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Pode te deixar sentir o amor de um filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Que eu e você nunca percamos essa dependência de Deus. Até porque perder a dependência de Deus, na verdade, é ignorância. Porque nós vamos continuar sendo dependentes, achando que não somos. O tempo inteiro, cara. Pastor Marquinhos Menezes, eu gosto muito dele, a gente é parceiro. E eu já vi ele pregar 300 bilhões de vezes. E algumas das vezes eu vi ele pregar a mesma palavra. E é muito interessante que os exemplos são comuns, né? E você que me vê pregando na Tequinta, no sábado, no fluxo, você fala, eu já vi esse exemplo do lado. E o pastor Marquinhos gosta de um exemplo, ele fala, uma veinha do teu cérebro estoura, você morre. Você é dependente de Deus, independente de achar que não é. Outra característica, contentamento. Criança tem por si contentamento. O meu irmão, ele tem uma tese que eu concordo plenamente. Ele diz que existem brinquedos custo zero para criança. Você vai lá e compra um Megazord, gasta R$1.000 lá no presente. Aí você dá um pregador para a criança arrebenta com o pregador e não está nem aí para o Megazord. E eu pedi para o meu irmão separar alguns vídeos dessa temporada que ele fez aí de custo zero para crianças brincarem. Mostra aí. Esse é o meu sobrinho Henrico. A mãe falou para deixar eu brincar no armário, que assim eu fico quietinho. Mostra como é que é quietinho, filho. Mostra. Ele fica a tarde toda aí se deixar. Esse dia ele estava dentro do armário. Olha esse brinquedão. Mostra o brinquedo, filho. Olha que brinquedo que custou caro, hein, filho. Olha esse. Só foi trocar ele no shopping. Olha ele. Cadê o Henrico? Onde vai, cara? Cadê tudo? Cadê o neném? Passou. Então é isso, gente. Eu e você, nós precisamos ter esse contentamento daquilo que o Senhor tem nos dado. Tem uma pesquisa que mostra que quanto mais opções você dá para uma criança, mais infeliz ela é. Se você chega para lhe dar um brinquedo, ela, uau, ganha um brinquedo. Você chega para ela e mostra 10, para ela escolher um, ela fica triste, porque ela não tem os outros 9. Criança tem uma facilidade em contentamento. E o diabo, ele sempre quer mostrar para a gente o que a gente não tem. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. O texto diz que tinha toda espécie de árvores. O texto diz que tinham 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, olha, faz o seguinte, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come o fruto. Do resto, você está à vontade. É como você ir num self-service enorme e alguém fala para você, paguei sua conta. Só naquele lugarzinho ali, ó, tem um negócio, não come aquilo ali esquece. O resto, mas o diabo se apresenta destacando o quê? O diabo, ele nunca vai se apresentar para você falando, mas como
Como Deus é bom com você, hein? Olha o lugar que Ele te colocou. Olha quanta árvore. Olha quanto fruto bonito, gostoso. Você já percebeu que tem uma árvore especial que se chama árvore da vida? Meu Deus, como Deus é perfeito. O diabo nunca vai fazer isso. Ele já chega falando: é verdade que você não pode comer do fruto da árvore da vida? É mentira isso aí, come. Ele começa a tirar a tua visão de tudo aquilo que Deus tem te dado e começa a colocar a tua visão naquilo que você não tem. E muitas vezes você não tem por um momento, que depois Deus pode te dar, o que não é o caso de Adão e Eva, mas às vezes você não tem algo por um momento. Mas a gente fica muito mais atento àquilo que nós não temos do que aquilo que Deus tem nos dado. Quantas vezes nós estamos realizados em diversas áreas da nossa vida, mas estamos tristes numa área da nossa vida, e aquela área consome todas as outras áreas. Nós falamos que nós estamos tristes. Por quê? Porque uma área da nossa vida não está bem. E aí a gente começa a aproximar de outras pessoas e começa a descobrir a luta das outras pessoas, e aí você fala: meu Deus, eu estou muito bem. Mas qual é o maior problema do mundo? O meu problema. Você vai vir contar o seu problema para mim, e eu vou falar: mano, você não sabe o que eu estou passando. Mas na verdade, o Senhor, Ele tem nos feito bem, e até as lutas servem para mim e para você termos crescimento. A grande questão é que existe uma luta entre a gratidão e o nosso desejo insaciável de querer mais. E muitos cristãos têm se perdido na ganância. Eu fico cheio de temor quando eu descubro que um jovem firme em Cristo Jesus está trabalhando em algo que quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. Quando o jovem fala para mim: eu ganhei um emprego, porque eu entro às 8 e saio às 6, eu falo: ufa. O problema é quando ele fala assim: não, eu trabalho por conta. E aí esse cara que vinha em 5 cultos na semana, começa a vir em 2, vir em 1, porque existe um desejo insaciável de ter dinheiro. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 em diante: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Misericórdia, gente. A gente quer tanta coisa, né? A gente reclama que a net demora para ligar. É ou não é? Você liga, alguém desligou a TV e desligou a net. Aí você liga a TV, ela na hora, tuf. Aí você vai ligar a net. Aguarde um momento. Para mim, parece que está escrito ali: aguarde 6 meses. Você dá vontade, você fala: meu Deus, estou pagando isso aí. Entendeu? E se eu ligar no TV automática, lá o bagulho já pega, já funciona. Eu estou pagando essa troceira por quê? Porque a gente sempre é descontente. O texto diz: se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Preste atenção que o texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que é impossível nós servirmos a 2 senhores, a Deus e às riquezas. A questão é o que motiva o teu viver. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então a questão não é o dinheiro, que o dinheiro é bênção. Se você crê de forma contrária, pega tudo que você tem, me entrega e segue. Se você está achando que dinheiro é maldição, dá para mim que está abençoado na minha vida em nome de Jesus. Agora, o amor ao dinheiro, sim. Por quê? Porque a gente fica ganancioso. E eu fico vendo quantas pessoas trabalham, ganham bem, têm muito dinheiro, mas também não tem nem tempo para gastar. Não vive. O próprio dinheiro o consome. E quando chegar no final da vida, ele vai olhar para trás e vai ver que conquistou dinheiro. Mas quando ele chegar diante de Deus, o que ele vai apresentar? Dinheiro? Para Deus? O dono do ouro e da prata? Qual é o valor de um abraço? Qual é o valor de sentar na mesa com a família? Qual é o valor de chegar em casa e ter a tua família te esperando? Cara, e tem gente que prefere
dinheiro. Nós precisamos ter um coração grato, um coração contente com aquilo que Deus tem nos dado. A gratidão demonstra uma maturidade na nossa fé. A palavra de Deus diz em Colossenses, a partir do versículo 6 do capítulo 2: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Olha o que diz agora: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Mostra que quando eu e você chegamos à maturidade da fé, nós conseguimos encontrar um coração grato. Eu e a Marcela, a gente é um tanto quanto contemplativo. Eu não sei se a idade está chegando para a gente, mas a gente é meio contemplativo. Então às vezes hoje mesmo a Marcela estava sentada no sofá, do nada, velho, do nada. Tem hora que ela até me assusta. Do nada ela: oh Deus, obrigado pelo meu apartamento. Obrigado. Eu até falo: eita. Às vezes dá vontade de perguntar: mas ele passou? Eu nem vi. Mas a gente entende isso. Eu falo para ela que quando a gente senta na mesa, nunca é uma simples refeição. É sempre um cumprir de uma promessa de Deus que diz que o homem que teme ao Senhor terá a sua esposa na mesa e os seus filhos ao redor. O filho está chegando, filho ou filha. Mas nós já estamos vivendo a promessa de Deus. Nós precisamos começar a entender. O meu pai fala isso: que felicidade você chegar no final da sua vida e fazer uma contabilidade e falar: pô, eu fui mais feliz que triste, eu fui feliz. Mas a gente perde o brilho das coisas que nos traziam felicidade. O meu sobrinho tem um vídeo que eu não consegui trazer. Ele sentou no carrinho do mercado, velho. Parece que é um cara louco por automobilismo sentando numa Ferrari. E fica assim, ó. Aí ele pega a sacolinha de legume e verdura e fica chacoalhando assim, sozinho. Por quê? Porque tudo satisfaz. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nada falta, Ele é o suficiente. Ele é meu tudo, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho o próprio Cristo dentro de mim. Isso me basta. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu continuo buscando o Deus que tudo é, porque Ele também tudo pode. Amém? Outra característica que veio no meu coração das crianças é que a criança, ela tem uma facilidade de perdoar. Eu sou professor e eu tenho que disciplinar as crianças, e é muito, mas muito legal. Você vai disciplinar a criança, ela em 5 segundos, ela é capaz de te beijar e de te abraçar. É muito louco. Às vezes eu dou uma dura na criança que eu falo: se eu fosse ela, eu não ia falar comigo hoje. Aí depois você dá a dura, você vira e fala: você está certo. Você vai fazer de novo. Você vai obedecer. Mas ela está embalada lá: vou. Então dá um abraço no tio. Aí ela estava chorando, toda remelenta. Aí ela fez assim e vem te abraçar. É por isso que eu gosto de criança, gente. Que a criança, você fala o que tem que falar, ela também vai falar o que. Às vezes eu chego em casa, eu chego no colégio, elas falam: cortou o cabelo. E criança tem olhos bons, né? A primeira vez que eu cheguei de barba no colégio, a menina falou: você está parecendo um ator de Hollywood. Eu falei: meu Deus do céu. Eu fui dar palestra esses dias no colégio, lá no SESI. Um menino virou para mim e falou: cara, você parece o goleiro da seleção, o Alisson. Eu falei: meu Deus, o homem bonito. Eu falei: gente do céu. Então você só não pode acreditar muito. Mas criança é muito legal, cara. Porque você exorta a criança, você disciplina a criança, ela chora, e aí você fala: agora vem aqui, dá um abraço no time lá. E não tem nada melhor do que isso. A espontaneidade da criança. Eu me lembro de um sub-9 que a gente foi jogar uma final, e eu reuni todos eles. E às vezes as crianças não correm dentro da quadra, você dá dura neles, eles falam que estão cansados, e acaba o jogo, eles vão brincar de pega-pega. E aí eu já conhecia o meu time ali, né? Aí juntei o time com 9 aninhos. Eu falei: gente, é final, nós vamos correr até o final, a gente tem que sair cansado da quadra. Eu não quero ver ninguém dando miguezinha, eu não quero ver ninguém descansando. É final, a gente tem que ser campeão, nós vamos correr, eu quero todo mundo correndo. Aí tinha um mais fortinho do meu time, que ele era gaguinho. Aí ele virou para mim e falou: mas não corro que nem o Diego, não corro.
Não tem como correr. A criança, ela é espontânea. Ela tem facilidade em perdoar. A criança, ela é inofendida. Você brinca com ela, ela não está nem aí. Esse mesmo gaguinho, eu sempre conto essa história, mas não tem como não contar. A gente perdendo de 2-0 do Santos na Vila. Eu peço, no intervalo, eu falei, gente, nós tomamos 2 gols no primeiro tempo. Tem o segundo tempo, é o mesmo tempo. Agora dá pra gente fazer 2 gols. Ele, não dá. Não faz. Ó, e empatar tem empata, ganhar não ganha. A criança tem uma facilidade em perdoar. A palavra de Deus nos ensina que o perdão não é uma opção. Uma vez eu fui pregar num retiro de adolescentes, e aí no meio do retiro o líder da igreja em Itu falou para mim, aquele rapaz ali, ele não perdoa o pai dele. Eu já conversei com ele um monte de vezes, ele não perdoa o pai dele. Depois se der, conversa com ele. Aí a gente foi para uma roda de testemunhos, e aí cada um começou a dar o seu testemunho, e o menino foi dar o testemunho dele. Quando ele foi dar o testemunho dele, no testemunho dele, ele falou, meu nome é fulano, eu estou na igreja há tanto tempo, eu trabalho com isso, eu faço faculdade disso, e eu não perdoo meu pai. Fazia parte do testemunho dele. E aí acabou aquela roda de amigos, eu cheguei nele e li esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Falei para ele, irmão, você está lendo aqui, perdoar não é opcional não. Deus não falou, olha, tipo, se tiver de bobeira, perdoa o povo aí embaixo, porque, como diz o meu irmão no Brasil, parece que lei é sugestão, né? Parece que Jesus passou de boa e falou, se der, perdoa, amigo, mas estamos juntos. Não, perdoar é uma ordenança. Eu não quero perdoar, sem problema nenhum. O texto diz que se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Então vai vendo a fila de pecado que está acumulado em cima da tua vida, até que você perdoe alguém. Talvez para você perdoar essa pessoa, você precise entender que essa pessoa é um instrumento de Deus para a tua edificação, para o teu crescimento. Que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você precisa entender que a falta de perdão é um veneno que você toma, achando que o outro vai morrer. E às vezes o outro nem sabe que você está no ranço com ele. Que possamos ser como crianças, que possamos perdoar, que possamos liberar perdão para as pessoas. Às vezes, um primo briga com uma prima quando é criança. A gente uma vez na casa da minha tia Paula, a gente estava brincando aquela brincadeira que quando perde toma um copo d'água, lembra? Dessa brincadeira? Jogando carta lá, e quando perdia tinha que tomar um copo d'água. E estava eu, meus primos por parte da minha tia, minhas primas por parte do meu tio. E aí não deu jeito, sempre tem um desligado, né? E aí a criança já estava no galão de 20 litros d'água já. Perdeu de novo, eu não vou tomar. Tem que tomar, mas daqui a pouco já veio o meu tio e a minha tia já falou, aí o outro já defendeu. O que aconteceu? Aquela meia hora de climão, né? E as crianças? Tudo brincando já de novo, os adultos naquele climão. E as crianças já tudo se estapeando de novo, já uma brincando com a outra. Deu 5 minutos, alguém deve ter até dado ideia. Vamos brincar aquela brincadeira de beber água de novo. Que a gente possa ser como criança. Que a gente possa se perdoar com facilidade. Outra coisa, a gente precisa crer como criança. Tem uma brincadeira que é o do vídeo que eu vou mostrar, mas eu quero explicar o contexto, porque eu cortei o vídeo para ficar mais rápido. Na verdade eu peguei o vídeo mais curto. Os caras pegam uma criança e falam para ela assim, olha, eu vou deixar você invisível. E aí, eles combinam com todo mundo que está no ambiente que ele vai ficar invisível para fazer de conta que não está vendo a criança. Só que antes disso, a pessoa que está conduzindo a brincadeira, ela tira uma foto no exato lugar onde ela vai simular uma foto com aquela criança que vai ficar invisível. Então, quando tira a foto, ele mostra, o cara não aparece, mas na verdade a foto foi tirada antes. E aí a criança começa a ficar desesperada, porque começa a achar... Aí então vocês vão entender agora. Passa o vídeo para mim. Here goes nothing. Okay, hold on 1 second. Ready? See me commentage in a... No! Oh my God! 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 Vardan, if you're here, take a picture with me. I feel him. I literally have my hand. David, do you hear me? I have my hand on him. David, do you hear me? Holy God! Vardan, take a picture. Vardan, take a picture. Take a picture.
I'm smiling. I'm sorry. Got it. You got it. Let me see. Oh my God. 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 The papers are moving. Oh my God. Vardan, if you're here, grab this from my hand. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vardan, sit in the chair. Oh, he's here. Put it back. Oh, chill. Rakata Viva! Oh my God. Was that cool? No. Vardan, can I tell you something? We saw you the entire time. I'm so sorry. Wait, how did you do that? We took the picture earlier. That was amazing. Gente, a criança, ela tem uma facilidade de acreditar no invisível. E pasmem vocês, há 2 anos seguidos, os meninos fizeram isso no retiro de adolescente, velho. E os caras dos Juniores 2 estão subindo, quando vai, cai, velho. Meu Deus, eu tô invisível. Agora não vai cair mais, é quem está mostrando aqui. A criança, ela tem uma facilidade de não acreditar, cara. A criança acredita no Papai Noel, acredita no Super-Homem, acredita que é lógico que o Ryu e o Ken soltam Hadouken. Isso é óbvio, é natural. Que o Homem-Aranha, ele tem teia, velho. Isso é muito... Por quê? Porque eles acreditam, cara. A criança, ela acredita na provisão do pai. Se o pai chegar e falar assim, se joga, a criança se joga. Se o pai falar, a Marcela estava na piscininha lá na casa da mãe dela, piscina olímpica que tem, aquelas piscinas olímpicas de plástico, sabe? Que redonda, que enche. Então, aí, e estava a sobrinha dela, quantos anos? 3 aninhos. Aí a Rafa estava na piscina e assim, ó, parecia uma girafa. Assim. E a gente falando, Rafa, mergulha, ela faz natação, né? Mergulha, ela, assim, ó, não molhava nem o cabelo. Eis que o pai dela sobe na laje e de longe fala, pode mergulhar, o pai está aqui, a bichinha. A criança acredita na provisão do pai. A Bíblia fala que da boca da criança sai o perfeito louvor. Ela sabe que o pai vai prover. Você fala para uma criança, eu vou te dar um presente, ela tem convicção de que ela vai ganhar esse presente. Ela nem esquece disso. Tem uma menina que eu dou aula, que a professora fez um caça ao tesouro na escola. E quando chegou no final, ela ganhou e era um monte de bala. E ela ficou decepcionadíssima, porque ela queria um tesouro. Ela esperava ouro, anel, joias. Porque a criança, ela tem uma facilidade em acreditar. E a canção que nós cantamos fala, simplesmente crer. Nós devíamos manter isso na nossa mente. E aí nós vamos começar a entender Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passar por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois quem duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, instável em tudo o que faz. Nós devemos pedir e crer, como uma criança. Mas a gente fala, Jesus, faz um milagre. E a gente fala, oh Jesus, faz um milagre. Como se Jesus precisasse ser lembrado, como se Jesus precisasse ser notificado. A favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, parte 2. Lembra-te de mim. Não. Que possamos, como crianças, confiar. Você alguma vez, com 5 anos, sentou com seu pai na sala e falou, pai, queria saber como é que está a projeção de pagamento da conta de luz aqui em casa. Afinal de contas, eu gosto de banho quente. Alguma vez isso aconteceu com você? Não. Você está descansado. A minha dúvida era, se o chocolate que meu pai ia trazer do lanche do trabalho era branco ou preto. Porque eu, usando a inocência do meu irmão,
tinha combinado com ele que chocolate branco era dele, chocolate preto era meu. Afinal de contas, a chance de vir um chocolate preto é muito maior do que vir um chocolate branco. Então, minha única dúvida era essa. Se o Tonil fosse de maracujá, eu não gostava. Eu queria o Tonil de maçã de morango. Mas, no geral, eu sabia que as coisas iriam acontecer. Outra coisa, criança é ensinável. Vamos passar mais um vídeo? Manu, quem que era muito forte? Sansão. Sansão! Vamos ver Sansão. Sansão! Vamos ver. Vamos ver. E quem que fez a arca, Manu? Noé. Noé, muito bem! Manu, quem que o peixe comeu? O Nanas. O Jonas! Ai, meu Deus! Manu, quem que nanou na pedra? Chocó. Jacó! Vamos ver Chocó? Vamos? Essa tem gente que não sabe. Vamos, mãe conta a história, tá bom? Vamos ver Chocó. Vamos. Manu, quem que comeu o fruto? A Eva. A Eva! Isso! Ô Manu, quem que tava no cesto na água? Mamãe. Neném Moisés. Senta aqui. O Neném Moisés, muito bem! Mamãe Maria. Manu, quem nasceu na casa dos animais? Neném Jesus. Neném Jesus, isso! O que o anjo fala pra Mamãe Maria? Mamãe Maria. Mamãe Maria, Deixa o carro. Deus vai colocar o neném A sua barriga. na sua barriga. Será E ele será o filho o seguinte. Filho de Deus. Muito bem. Gente, é lindo ou não é lindo? Hã? Criança é ensinável. Estava jogando um jogo agora com o meu sub-12 e a gente estava perdendo o jogo de 2-2, de 3-2. E aí teve uma falta, que a gente tem uma jogada, eu tenho um menino do meu time sub-12 que chuta muito forte. E eu deixei o menino sozinho para o menino que estava na falta fingir que ia chutar, mas como tem a barreira, ele ia tocar, e esse menino que chuta forte ia fazer o gol. Estava convicto de que o gol ia sair. E aí falei, Vinícius, pega a bola aí, finge que vai chutar e toca para mim. Beleza? Beleza. O que ele fez? Agora eu se consagro. Foi para a bola e chutou. Errou o gol. E eu, hora de morfar, velho. Fiquei bravo com ele, mas dei uma dura nele. Faltando 17 segundos, lateral pra gente. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho que desenhar. Pedi um tempo. Enquanto eu pedi um tempo, o técnico do outro time já gritava, 17 segundos, pelo amor de Deus, vocês não vão tomar o gol. Aí eu troquei o goleiro, coloquei um goleiro linha, porque esse outro goleiro é mais ensinável. E falei, ó, Vinícius, você vai fingir que vai chutar. Em nome do Senhor Jesus. Você toca pro goleiro, o goleiro toca nele lá e ele lá é que vai chutar no gol. Deu para você entender? Eu não fui tão doce quanto eu estou sendo aqui agora. E ele, beleza. E aí ele foi para a bola, na hora virou, tocou no goleiro, o goleiro inverteu, pum, gol do empate, faltando 17 segundos. Eu comemorei, o time comemorou e o Vinícius. O Vinícius estava assim, ó. Aí eu falei, vem aqui. Tu me obedeceu? Obedeci. E deu certo? Deu. Falei, então mesmo que eu peça para você fazer uma coisa que você acha que não está legal, obedeça, que aí a responsabilidade é minha. O bom da gente ser ensinável é que tem respaldo. Quando a gente está no retiro de adolescentes e o pastor Natalino está lá, é uma benção. Está chuviscando. Nós vamos fazer a brincadeira noturna ou não? Parou de chuviscar. Mas está aquela coisa de que vai ou não vai. Vamos fazer ou não vamos fazer? Se a gente fizer, as crianças ficam felizes. E os pais, se descobrir que estava caindo um pingo a cada 1 hora, assassina a gente. Se a gente não faz, os pais não precisam nos assassinar, porque nós já somos assassinados lá pelos adolescentes. O que você faz? Decide e arca com as consequências? Não. Eu viro e falo, tia Mica, o que a gente faz? Tia Mica fala, pastor Luizão, o que a gente faz? Ô tia, vê com o pastor, o que a gente faz? E aí você tem respaldo.
e as coisas acontecem. Que eu e você possamos ser ensináveis, em nome de Jesus. Que a gente possa entender que Provérbios 29:1 diz que aquele que muitas vezes é corrigido e endurece o coração, cai de repente, sem que haja cura. Aquele que muitas vezes é corrigido, endurece o coração, cai de repente, sem que haja cura. E por último, que possamos ser imitadores. Coloca o vídeo para nós, Zaca. Take this! Muito bom, né? Criança é imitável. Eu não sei nem da veracidade desse vídeo, gente. Não é possível que a criança faz isso. Eu acho que deve ser alguma coisa aí computadorizada. Não é possível, gente. Mas a criança, ela tem a tendência a obedecer quando é ensinada, mas se manter em obediência com admiração. Se você, às vezes eu viro para um menino que fala palavrão, com 8 anos de idade, eu falo: tá falando palavrão? Tá aprendendo isso aonde? É que meu papai fala às vezes. Aí tu vai falar o que para essa criança? A criança, ela é ensinável, ela entende que ela tem que obedecer, mas chega uma hora que ela só vai obedecer se ela entender que aquilo é o melhor para ela. Se você conseguir enxertar nela isso, e aí ela faz não mais pensando em obedecer, ela faz porque é natural. Ela gosta de vir à igreja. No começo você tem que falar: vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Chega uma hora que ela gosta, ela fala: pai, não vamos hoje? Mãe, não vamos hoje? Por quê? Porque a criança, ela tem uma tendência a imitar. Não adianta. Só você ver o seguinte: põe a mão na orelha. Pode por aí, gente. Mão na orelha. Põe a mão na boca. Põe a mão no olho. Põe a mão na testa. Aí, ó, já tem gente que foi para a orelha comigo. Sabe por quê? Porque aquilo que eu faço influencia muito mais na tua vida do que aquilo que eu falo. Então que eu e você possamos imitar a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizer. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo de Deus. O texto que nós lemos falando sobre crianças termina dizendo que as crianças foram até Jesus e eles as abraçou. Nós cantamos um louvor que dizia: abraça-me. E sabe o que Deus falou no meu coração? Jesus quer abraçar crianças. Adultos se debatem. Jesus quer abraçar crianças. Adultos se debatem. Você não consegue ficar muito tempo abraçado com um adulto, que ele já fica meio irritado, já dá um tapinha nas tuas costas, tipo: deu. Criança ela dorme no teu colo. Jesus, ele quer te pegar nos braços, mas o texto diz que eu preciso ser como criança. Jesus não procura adolescentes exagerados, inconstantes, rebeldes. Jesus não procura adultos matemáticos, ansiosos, incrédulos.
independentes. Ele quer a verdade da criança, a sinceridade da criança, a inocência da criança. Nós somos dependentes de Jesus? Ou nós só lembramos dele quando dá tudo errado? Tem um cara que faz malabares ali no canal 6, mas ele vive de esmola. Talvez você esteja vivendo a tua vida e tentando equilibrar todas as áreas da tua vida, e você até tem Jesus, mas você está vivendo de esmola, quando você pode entregar para Ele tudo aquilo que está passando, e Ele vai restaurar, Ele vai endireitar as tuas veredas. Você tem vivido uma vida de contentamento, de murmuração. A ansiedade, ela tem uma tendência a encobrir a provisão de hoje, porque você está tão preocupado com amanhã, que ela encobre aquilo que Deus tem te dado hoje. Você tem perdoado, ou você tem vivido com rancor, amargura, com sentimento de vingança? Você tem crido a ponto de confiar, porque quem confia entrega, e quem entrega descansa. Quando você entrega uma roupa para lavar, você não fica ligando de 5 em 5 minutos para a lavanderia para ver se está lavando. Você acredita que no dia marcado você vai passar e retirar o paletó. A questão é, você confia em Deus? Que quem confia entrega, e quem entrega descansa. Você tem sido ensinável ou resistente? Você tem imitado a quem? Jesus poderia passar o dia todo do teu lado? Ele passa. Você não está vendo, mas Ele passa. Fecha os teus olhos. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, falando: Senhor, eu quero ser como criança. Eu preciso disso. Preciso renovar a minha inocência perante a Ti, a minha fé perante o Senhor. Preciso acreditar. Eu preciso me debater menos e me entregar nos Teus braços de amor. Se Deus falou com você, repete uma oração comigo e diga: Senhor Jesus, quero ser como criança, Te amar por aquilo que o Senhor é, e descansar por saber quem és. Perdoa os meus pecados, as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, em que eu possa ser como criança diante de Ti, em nome de Jesus, amém.